O senhor participou daquele jogo contra o Vasco da Gama? Na abertura do estádio? Participei, joguei, entrei no segundo tempo. Então, foi a estreia do campo da Ferroviária no dia 10 de junho de 1951. E como é que foi aquele jogo? Aquele jogo, em primeiro lugar, o Vasco da Gama era a seleção brasileira. Sim, sem dúvida. Tinha 8 jogadores da seleção. Eles tinham um centroavante muito bom, não é? Tinha o Ademir. Né? Ademir. Então, 8 jogadores da Copa do Mundo de 50 era do Vasco. Do Vasco da Gama. O Vasco era o Santos. O Vasco ganhava só com a camisa. Ganhava só com a camisa. Agora, acontece que naquele tempo nós jogávamos como todos os jogos. Então nós entramos em campo contra o Vasco como se fosse um jogo qualquer. Se fosse hoje, 15 dias antes já ficava treinando para esse jogo, principalmente a defesa, para cercar o adversário e fazer um ferrolho. Então poderia não ser 5-0, mas o Ferroviária jogou normalmente. E o Vasco da Gama, em contra-ataque, fez 5 gols praticamente, até com facilidade. Teve alguma preparação para aquele jogo específico, para jogar contra o Vasco? Não teve nenhuma preparação? Falou lá na hora, hoje nós vamos jogar contra o Vasco? Não teve, é um jogo normal. Teve preparação, mas não foi uma coisa. Teve preparação, só que tem uma coisa. Naquele tempo, em relação a um clube de São Paulo, do Rio menos ainda, sim. A distância era muito grande entre um clube do interior e... Sim. Então era bem diferente. O certo é que o Vasco jogou com facilidade. Eu vou te contar mais uma coisa. O Barbosa fez muitas defesas no primeiro tempo. É porque o goleiro era o Barbosa, da Copa de 50. Copa de 50. Ele pegou muitas bolas no primeiro tempo. Primeiro tempo pegou muitas bolas. É mesmo? Mas acontece o seguinte, a Ferroviária jogou aberto. Aham. Sem compromisso, sim. Jogou aberto a defesa. Se fosse hoje, já fecharia ali e tal. Então sim, é diferente. É diferente, né? E o senhor acompanhou a construção do estádio da Ferroviária? Não. Quando eu fui para lá, o estádio estava já quase pronto. Eu fui para lá em maio. O estádio ficou pronto no final de maio para ser estreado em junho. Praticamente em 10 de junho. 10 de junho. Sensacional. Um documento de época. Isso, né? Sensacional. O Vasco da Gama em Araraquara. No dia 10 de junho será inaugurada a majestosa Praça de Esportes da Associação Ferroviária de Esportes de Araraquara, cujo quadro principal enfrentará o famosíssimo esquadrão do Clube Regatas Vasco da Gama, da capital federal, integrado por Barbosa, Augusto, Clarel, Eli, Danilo, Alfredo, Tesourinha, Friaça, Maneca, Ademir, Pojucã, Lima de Jair e outros. Não percam a oportunidade de conhecer o esquadrão que esmagou o Penharol em Montevidéu e no Rio de Janeiro. Vejam Ademir e mais 8 vice-campeões do mundo, dia 10 de junho em Araraquara, preços populares. Sensacional esse documento. Depois eu vou tirar uma foto. A Ferroviária mandou fazer, porque a comunicação era muito comum através de cartazes. Sim. A Ferroviária mandou fazer um cartaz de 2 metros de altura. Mandei lá para o museu, está lá no museu. O original está lá no museu. Vocês vão ver lá com o Cirino. Sim. O Cirino tem cópia também. Dá licença. Sim. Vontade. Documento sensacional. Olha isso aqui.
que eu sempre tive o espírito de historiador. E sempre eu guardei tudo quanto é documento. Sim. Isto aqui é uma cópia do original também Mas isso aí é cópia. Do primeiro jogo. Do primeiro jogo da o original está lá no museu. Lá em Araraquara. O original em peleja sensacional no estádio municipal. Estavam à frente as equipes principais do Esporte Clube Mogiana e Ferroviária de Esportes. Sensacional.